Olá, Fabiana, bom dia. Olá, Luiz Geraldo, bom dia aos ouvintes. Fabiana, ex-senador, procurador aqui do Estado, Demóstenes Torres, conseguiu no Supremo Tribunal Federal uma liminar, né, que decidiu pela elegibilidade dele nas próximas eleições. Ele pode apresentar lá o seu pedido para disputar as eleições de 2018. E me lembro que até numa entrevista que ele concedeu, o Fabiana, que ele disse que quer ser candidato nas eleições deste ano, mas ao Senado, né? Só o Senado, Luiz, é o que ele tem dito, porque lá no início, quando ele se filiou ao PTB, em agosto do ano passado, quando ele conseguiu arquivar os processos relacionados ao caso Cachoeira, se falava que ele poderia ser candidato a deputado federal, né? O próprio partido levantou aí essa possibilidade de que ele seria candidato a deputado federal. Mas aí, com o avançar dos processos, das ações e com as vitórias que ele obteve, ele vem dizendo já há um certo tempo que quer só o Senado, que não aceita participar de uma disputa proporcional, que seria para deputado. Ele diz que a história dele tem que continuar a partir de onde foi interrompida, que tiraram o mandato dele, então ele quer retomá-lo, que quer, para se recuperar e recuperar esse problema que foi, ele quer voltar, ser testado nas urnas para voltar ao Senado. E isso acaba complicando bastante ali, embolando o jogo político na base do governo, né, Luiz? Porque a gente vinha dizendo aqui nas últimas semanas a forma como avançou esse acerto aí para que as duas vagas para o Senado, na chapa da base governista, do vice-governador José Ayrton, que vai ser candidato ao governo, como avançou a conversa para que as duas vagas sejam do governador Marconi Perillo e da senadora Lúcia Vânia, né? Tinham outros dois postulantes ao Senado dentro da base, o ex-deputado Vilmar Rocha e o atual senador Wilder Moraes, justamente o suplente que herdou a vaga do Demóstenes. Os dois queriam também, mas aí nas últimas semanas, até nos últimos meses, avançaram muito as conversas com a Lúcia. O Vilmar provavelmente não teria espaço mesmo, era ali tido no grupo da base como o último lugar nessa disputa para o Senado. O Wilder também, que até o ano passado era incentivado a manter sua candidatura dentro da base, viu que não teria esse espaço e começou a conversar com a oposição, né? Ele articula com o MDB e até tem conversas com o DEM também sobre a possibilidade de ser candidato ao Senado em uma das chapas da oposição. Então, ele ficou esse caminho aí aberto para a Lúcia Vânia. E aí eles tiveram conversas recentes com a senadora, eles conseguiram apaziguar os ânimos ali e houve um acerto. E ao que tudo indicava, ela teria essa outra vaga dentro da chapa para espaço para o Senado. E aí agora o jogo vira, né, muda um pouco, porque entra aí o PTB cobrando, o PTB que já vinha cobrando há muito tempo um espaço na chapa majoritária, diz que agora tem que participar, que sempre foi o aliado de primeira hora do PSDB, então vinha dizendo que queria a vaga para o Senado ou a vice, e agora tem a confirmação de que o Demóstenes pode ser candidato e tem esse projeto de ser candidato ao Senado. Então, é uma discussão importante aí que vai acontecer e não se sabe como é que a base e o vice-governador José Ayrton, que está prestes a assumir o governo, né, como é que ele vai levar adiante essas conversas e as articulações e vai conseguir acomodar todo mundo, a forma como vai conseguir acomodar. Fabiana, eu acho que já comentou esse assunto aqui conosco no Papo Político, que é o seguinte: ter uma ampla base é importante. Agora, a organização dessa base também é muito importante nesses aspectos que você está apontando, né? São poucas vagas, muitos nomes, cada um tem aí o seu motivo para apontar, né, a sua presença dentro na formação, especialmente dos cargos da corrida aí majoritária, né? Governador, vice e Senado, né, Fabiana? Então agora é a hora aí de afunilar, de conversar bastante para evitar, inclusive, rachas, né? Luiz, a base já teve nas eleições anteriores um grande número de partidos, uma coligação sempre grande e sempre forte, mas tem sempre, claro, quanto mais partidos você tem e partidos maiores, mais interesses você tem que acomodar ali, uma maior articulação
você tem que fazer para não deixar ninguém satisfeito. Hoje mesmo no giro do Jornal Popular, tem os candidatos a deputado reclamando, dizendo que tem uma divergência em relação à chapa proporcional, que todo mundo, as atenções estão só voltadas para a majoritária, mas ninguém está pensando como é que vão ser as chapas proporcionais, se vai ser um chapão, ou se vai ter partidos lançando chapas diferentes. Então há uma insatisfação grande, e aí quanto mais vai chegando essa reta final, aí agora a gente tem até o dia 7 de abril o prazo para filiações partidárias, né, para mudança de partido. Então o pessoal começa ali a reclamar mais, a chamar a atenção. E aí no caso da disputa para a chapa majoritária, isso vai ficar mesmo para o prazo lá final das convenções, no início de agosto, essa definição. O próprio Demóstenes ontem comentava que nas eleições de 2002, quando ele foi candidato a primeira vez ao Senado, no ano anterior, em 2001, né, se falava na base que a candidatura seria de Vilmar Rocha, depois entrou Henrique Meirelles para ser candidato ao Senado, teria feito um acerto dentro do PSDB para isso, e no final das contas, nas convenções, quem foi o candidato foi o Demóstenes Torres, que na época era do PFL. Então, quer dizer, a gente sempre vê reviravoltas e mudanças até esse prazo final. A base, por enquanto, está colocando panos quentes, dizendo que ainda vai aguardar o julgamento do mérito, inclusive no caso do Demóstenes, né, como que o Supremo vai se posicionar a respeito disso, porque ele conseguiu uma liminar. Mas é muito improvável, Luiz, que haja uma mudança no julgamento do mérito, que a segunda turma reveja essa decisão do ministro Dias Toffoli. Então deve ser confirmado aí que ele vai conseguir a elegibilidade mesmo não conseguindo o mandato, que aí também eu acho muito improvável, mas é muito provável que seja mantida essa decisão. E aí a base ainda está dizendo que vai aguardar o julgamento do mérito. A Lucevânia disse hoje que acha normal que ele tenha essa tentativa de voltar a ser candidato, de buscar o espaço dentro da base, e que no final das contas a chapa tem que ser competitiva, vai ser escolhido, né? Se ela for escolhida, ela diz que vai ser reflexo da aceitação do mandato dela, mas que é normal que haja outras pessoas postulando isso, ou seja, eles primeiro estão fazendo aí um discurso mais ameno, mas a gente sabe que nos bastidores essa disputa vai ser acirrada, vai ser intensa, e até as convenções muita coisa pode acontecer. Eu acho que há um quadro aí de indefinição na base. O PTB planeja fazer um evento, inclusive lançando a pré-candidatura do Demóstenes ao Senado, então vai ter muita divergência até esse prazo de agosto da legislação eleitoral, Luiz. Fabiana, um bom dia, até amanhã. Um bom dia a todos, até lá. Tchau.